Olá, turma! Estamos aqui para a nossa primeira aula online e vamos estar falando um pouquinho sobre costumes, moral e ética, seus conceitos e a diferenciação entre ética e leis, ok? Então, vamos falar sobre os conceitos de costume. Eu vou estar lendo um pouquinho e explicando cada tópico, certo? De que forma simples e didática podemos definir como costume as manifestações de comportamentos, conduta praticado por um povo numa determinada localidade e região, de forma reiterada e constante, seguidas por uma convicção de obrigatoriedade comum a todos imposta, né? Então, o autor ele vem intensificando, né, o conceito de costume sendo uma manifestação de comportamentos ou condutas, né, com algo relacionado às práticas, né, de uma determinada localização ou região, onde a pessoa tem aquela certeza que deve fazer aquilo obrigatoriamente, né? E ele complementa: os costumes são as atitudes culturais de uma sociedade. A gente sabe que para que a gente possa ter esses costumes, a gente é adquirido culturalmente, normalmente dentro da família, quando nós somos crianças, é passada essa cultura familiar, e aí a gente vai tendo todo aquele modelo, né, de família, passada de geração para geração. E ele complementa: a partir da sua repetição, constituem-se regras que, embora não escritas como as leis, tornam-se observáveis, obrigatórias para todos aqueles que buscam um convívio social sadio e que o interesse coletivo se sobrepõe aos interesses individuais. Então, qual é o ponto-chave, né, dos costumes, né? O autor ele vem intensificando que para que possa ser chamado de costumes, né, além de ser atitudes culturais, ele tem que ser repetitivo. Então, quando um comportamento ele não é repetitivo, ele não pode ser chamado de costumes. Quando ele é repetitivo, constante, sim, ele é chamado de costumes. E todos esses costumes, né, ele é seguido por regras, né? E o autor intensifica que, embora não seja prescrita por leis, mas as pessoas elas observam e normalmente assim elas vão fazendo aquilo obrigatoriamente, para com um objetivo que haja o que um bom convívio social e sadio, é, por interesse, né, coletivo, né? Então, esse interesse do bem social coletivo, ele vai prevalecer acima dos nossos próprios interesses individuais. E aqui ele vai fazer a definição de costumes. A definição de costume é um pouco complexa, pois para que ela seja reconhecida como tal, são necessários três elementos essenciais. Então, para que eu possa chamar de um costume, existem três elementos essenciais, que é que seja constante, né? Isso quer dizer, como eu falei anteriormente, para que possa ser chamado de costume, é necessário que se repita, né, essa prática, esse comportamento. Pois fatos esporádicos que ocorrem uma vez ou outra não são considerados costumes. Então, no momento que um comportamento ele acontece uma vez por raridade, ele não tem como ser chamado de costume, porque é esporádico por período, mas quando ele é constante, né, todo momento você está praticando, ele sim pode ser chamado de costume. A letra C diz que seja obrigatório, isto é, que não seja facultativa à vontade das partes interessadas. Então, quando eu faço algo somente quando eu quero, né, isso não pode ser chamado de costume. Tanto que está interligado com a questão do quê? De ser constante, ok? Eu li aqui a letra D, né? Agora eu vou para a letra C. Fala que seja moral, ou seja, os costumes não podem contrariar a moral, os bons hábitos praticados por uma sociedade. Então, quando essa prática, né, ela não contraria os bons costumes da sociedade, ela pode, né, ser chamada de costume, né? Então, que seja moral, que seja por bons hábitos. E qual é o conceito de moral? Nós falamos um pouquinho sobre os costumes e agora a gente vai falar sobre o conceito de moral. Podemos definir como moral um conjunto de valores, normas e de noções práticas de que
o que é certo ou errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade organizada. Então, quando a gente fala, né, dessa moral, nós estamos falando de valores, de normas, de práticas, né, daquilo que é certo, errado, do que eu posso fazer, do que eu não posso fazer dentro de uma sociedade. Olha só, anteriormente ele falou que os costumes precisam ter três fatores, que são o quê? Que tem que ser constante, que tenha que ser moral e que possa ser obrigatório. Já a moral são valores, normas, né, práticas, né, do que é certo, errado, permitido ou não permitido dentro de uma sociedade. A moral pertence ao domínio da prática. Então, toda vez que a gente for falar de moral, a gente vai estar falando do que a gente tem que praticar, né? Ou seja, refere-se aos comportamentos bons ou maus praticados pela sociedade. Por exemplo, o ato moral de ficar nu em uma praia de nudismo é permitido pela comunidade local e totalmente proibido numa praia comum ou outro lugar público. E aqui ele cita que dependendo de cada região, né, ele pode ser moral, ele pode ser bom ou pode ser ruim, como o próprio autor aqui ele exemplifica nessa praia de nudismo, que é permitido. Já se for para uma praia bem, bem que não é porque não é permitido nudismo, isso já vai ser algo ruim. Conforme podemos perceber no exemplo anterior, a moral estabelece princípios, normas e regras. Então, olha só. Quando a gente está falando de moral, a gente sempre vai lembrar que existe algo de primeiro, princípios, normas e regras. Dentro dessa praia, onde não é permitido, existe uma norma que é o quê? Não pode ir nu, né? Não pode ficar pelado lá. E aí, essa regra ela foi colocada devido a uma determinada sociedade. Então, ele complementa o que pode ser moral no local, num lugar, pode ser imoral em outro, vai depender de cultura cristalizada de cada lugar. Então, cada região, cada localidade, existe culturas diferentes, que para a gente aqui no Brasil pode ser uma coisa bem imoral, mas para outras regiões pode ser super comum. Como, por exemplo, na região onde o homem pode ter várias esposas, né? É totalmente moral. Mas se for aqui no Brasil, é imoral. As regras morais são anteriores a nós, ou seja, logo ao nascer já herdamos da sociedade normas morais do que é correto e justo. Somos educados conforme a cultura do bem e do mal, cabendo a cada um de nós refletir se as aceitamos ou não. Então, toda essa herança da sociedade, né, chamada por cultura, né, a gente adquire, né, na nossa convivência dentro da família, nos locais onde a gente vai estar se inteirando, né? Então, o foco principal é que a gente sabe o que é certo e o que é errado, mas cabe a cada um de nós refletir se aceitamos ou não aquele tipo de cultura, né, de cada ambiente. Considerando que as sociedades são dinâmicas, mudam constantemente, a moral não permanece congelada, mas transforma-se a cada dia. Outros valores se estabelecem, alguns deles se tornam costumes que, após alguns anos, deixam de ser questionados e passam a ser encarados como naturais. Aqui ele vem dizendo que nem toda, né, moral ela vai permanecer, né, daquela forma. Existe uma mudança nessa moral de sociedade para sociedade, de localidade para região. E aí elas vão se transformando. Por exemplo, se a gente pudesse dar um exemplo de alguns anos atrás, onde as pessoas, as mulheres, elas não podiam votar, não podiam trabalhar fora, porque, né, era uma coisa que não era moral, não era obrigatoriamente, digamos assim, visto com bons olhos. A mulher era para ficar dentro de casa cuidando dos filhos. E hoje essa visão ela foi totalmente transformada. Hoje a mulher ela tem direitos iguais, ela pode votar, trabalhar, ser independente. Então toda essa questão de cultura ela não permanece
Algumas são transformadoras, elas não ficam congeladas. E agora nós vamos para o conceito de ética. Nós já falamos um pouquinho sobre costumes, sobre moral, e agora a gente vai para a ética. Então, definir ética não é uma tarefa fácil, até mesmo para os especialistas do assunto há divergências quanto à definição do seu real sentido. Essa obra aprofunda-se nesse complexo tema utilizando a definição pregada pela grande maioria de estudiosos dessa relevância ciência do conhecimento. E aqui ele dá um relato dos autores dizendo que falar de ética não é uma coisa tão fácil, né? Que existe uma complexidade, né? Mas que ela está sempre relacionada com ciência do conhecimento, né? Quando fala de ética, a gente está falando sempre dessa ciência que ela tem. Enquanto a moral estabelece princípios, né? Lembra que a gente falou sobre moral, que a moral vai gerar princípios, normas, regras, né, de comportamento através da prática. A ética pertence ao domínio da teoria. Então, quando a gente fala da ética, a gente vai falar de teoria. Quando a gente fala de moral, a gente fala da prática. Ética, teoria, moral, prática. Ela é a mais pura reflexão sobre a moral. Então, toda vez que a gente lembrar da palavra ética, a gente vai estar citando o quê? A reflexão sobre a moral. A reflexão sobre a prática da moral. A ética gera uma reflexão sobre o comportamento. Ok? Então, a gente vai aqui falar algumas essências, né, ligadas à filosofia, que está relacionado à ética. E aqui ele complementa a essência, a origem e as condições físicas, psíquicas e sociais em que se realizam os atos morais. Então, a ética, como parte da filosofia, indaga o quê? A origem das condições físicas, psíquicas e sociais. Essas condições físicas, lembra que a gente acabou de ler, que vai gerar uma reflexão sobre a moral? As questões físicas, elas vão ser transformadas, os comportamentos. As questões psíquicas são as questões dos nossos pensamentos, do que nós acreditamos, da nossa forma, da mente no geral, assim. E as questões sociais é porque toda essa questão ética é para um bom convívio em sociedade. Letra B fala a natureza, a função e os parâmetros de julgamento moral do que é certo, do que é errado, com mal, bom ou mal, justo ou injusto. Então, quando a gente fala de ética, a gente vai estar falando sempre sobre esse julgamento sobre a moral, né? Sobre o comportamento, sobre a prática. Aquilo que é certo, aquilo que é errado. Lembra que a gente leu que ética se refere à reflexão sobre a moral, sobre o comportamento. É uma ciência, é uma reflexão sobre a moral. Então, eu vou sempre repetir se isso é certo, se isso é errado, se isso é justo, se isso é injusto. Ok? Como nasce e por que se sucedem diferentes sistemas morais, né? Então, toda essa essência da parte comportamental, né? Ela vai surgir lá dentro dos costumes da família, e aí, dentro desses sistemas, a gente vai ver se aquilo ali, através da reflexão, da ética, se aquilo ali é certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim. E aqui ele vai botando um conceito, né, sobre ética. Ele fala, ética é a ciência. Lembra que quando a gente fala de ética, a gente fala de ciência, a gente fala de conhecimento, a gente fala de teoria, a gente fala de reflexão. Ética é a ciência que estuda, questiona e reflete os comportamentos físicos, psíquicos e sociais praticados contra uma sociedade organizada, com preceitos, normas e regras pré-estabelecidas de forma a atingir um convívio social mais justo. Então, o que é essa famosa palavra ética, né? É ciência que estuda, né? Questiona, reflete todo esse nosso comportamento relacionado ao comportamento físico, mental, social, dentro de uma sociedade com normas e regras pré-estabelecidas para um único objetivo, que é o bom convívio social. Quando refletimos sobre nossos atos e comportamentos morais, avaliando-os, indagando-os ou julgando-os, passamos do plano da prática, que é a moral propriamente dita,
moral efetiva vivida para o domínio da teoria moral. Em outras palavras, caminhamos para o conceito de ética. Então, ética são os puros julgamentos morais do que é bom ou ruim, certo ou errado, justo ou injusto, honesto e desonesto. Então, nós terminamos aqui sobre essa questão da ética, trazendo uma ampla compreensão sobre a diferença entre moral e ética, ok? E agora nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre essas comparações sobre ética e sobre a legislação ou sobre as leis, ok? A ética é a lei, e a lei apresentam semelhanças e diferenças entre si. A ética faz referência à conduta humana na sociedade sobre o bem e o mal determinado pelo costume. Segundo Santos, a ética faz referência a um conjunto de hábitos e costumes efetivamente vivenciados por um grupo humano, enquanto que a lei faz referência ao acordo de caráter obrigatório, estabelecido entre pessoas de um grupo para garantir justiça mínima, o direito mínimo de ser. Deste modo, podemos identificar algumas semelhanças e diferenças entre a ética e a lei. Então, aqui ele vem falando sobre essa diferença, que a ética, né, sempre vai estar relacionada ao quê? A uma reflexão sobre a moral diante de uma sociedade, né, diante dos seus hábitos, diante de um grupo. Já a questão da lei é algo obrigatório, que precisamos fazer, né, de uma forma para garantir, né, como o autor mesmo fala, uma justiça mínima ou direito mínimo. As principais semelhanças são: ambas apresentam-se como normas que devem ser seguidas por todos. Então a gente sabe que ética e lei são normas que precisam ser seguidas por todos. Ambas procuram propor uma melhor convivência entre os indivíduos, né? Então, o objetivo da lei e da ética é boa convivência. Ambas resultam em um caráter histórico e social que se orientam por valores próprios de uma determinada sociedade. Já as principais diferenças a ética se caracteriza por ser mais informal, enquanto que a lei se apresenta como um instrumento formal. Ética informal, lei formal. Escrito e promulgado, a ética poderá assumir uma variação no âmbito de um mesmo grupo, enquanto que a lei apresenta-se como sendo única para um determinado grupo. O não cumprimento de uma norma ética poderá provocar uma rejeição do grupo ou um isolamento do transgressor, enquanto que o não cumprimento de uma lei ou da sua desobediência gera uma penalidade ao transgressor. O âmbito da abrangência da ética é maior, atingindo vários aspectos da vida humana, enquanto que a lei se restringe a questões específicas de condutas sociais. E aí a gente vai ver a diferença. Por exemplo, como o autor falou, você pode, né, agir de uma forma antiética, mas quando a gente não cumpre a lei, né, a gente vai ter penalidade, quanto a ética não. Já a ética ela pode ser transformadora, abranger várias situações, enquanto a lei não, ela vai ser mais específica em determinada situação. A ética se caracteriza mais pela liberdade dos indivíduos, enquanto que a lei é imposta para o cumprimento obrigatório de todos os indivíduos do grupo. Então, a ética ela é uma forma de liberdade do indivíduo, né? Ele decide, reflete, né, sobre o que é certo e o que é errado. Quanto à lei, não, você tem que fazer, você é obrigado. Simplificando as principais diferenças e semelhanças entre a ética e a lei, podemos afirmar que há comportamentos que podem ser considerados éticos e legais. Outros comportamentos podem ser considerados éticos, mas ilegais perante o direito. Outras são legais, mas antiéticos perante a sociedade. Então a gente sabe que há uma mistura aí de ética, que pode ser algo ético, mas pode ser algo ilegal, pode ser algo ético, mas pode ser algo legal também. Então depende de cada situação. Enfim, a ética quer significar tudo aquilo que ajuda a tornar melhor o ambiente para que seja uma moradia saudável, materialmente sustentável, psicologicamente integrada e espiritualmente fecunda.
Isso quer dizer que a ética faz referência a tudo aquilo que ajuda e torna o ambiente mais agradável, o planeta sustentável e a sociedade mais humana. Então, ser ético, né, é uma coisa assim transformadora, uma coisa que vai nos trazer, né, com uma boa convivência no ambiente, onde nós estivermos em sociedade com as pessoas. Então, ficamos por aqui.